O senhor foi ministro da Defesa e, ao longo desses anos todos, na sua trajetória, não só no Ministério, mas também na Câmara, o senhor angariou grandes amizades entre militares que ocuparam cargos-chave aí nos últimos governos, não só no governo Bolsonaro, mas atualmente no governo Lula, no governo Dilma também. O senhor sempre teve um trânsito excelente entre os militares do Brasil. O senhor talvez seja uma das autoridades civis que melhor trânsito tem entre os militares das três forças. Com a experiência e a visão do senhor, como é que o senhor acha que os militares veem essa questão da Amazônia, principalmente esse problema de ONGs? Comandante Robson, os militares têm uma preocupação antiga e é a instituição de Estado mais presente na Amazônia, tá certo? Então, você tem na Amazônia dois comandos importantes, o Comando Militar da Amazônia, no caso do Exército, e você tem o Comando Militar do Norte, recentemente constituído, com atribuições em toda aquela região. Você tem os dois distritos navais, você tem um em Manaus e tem outro em Belém. E você tem o Comando Militar, o Comando da Aeronáutica em Belém, mas você tem também sediado em Belém o órgão de construção aeroportuária da Força Aérea. Você tem bases aéreas importantes, como a de Manaus e a de Boa Vista. Então, você tem uma presença grande. Claro que o Exército, por um lado, é o mais capilarizado, por causa dos pelotões especiais de fronteira, distribuídos ao longo do que nós conhecemos como Calha Norte, que é uma presença importante, simbólica muitas vezes, mas importante. E a Marinha tem os navios patrulhas fluviais, né? Você tem o Pedro Teixeira, você tem o Raposo Tavares, você tem os navios hospitais, que também cumprem um papel importante. E é isso o que dá à Amazônia, muitas vezes, o sentido de brasilidade, porque essas instituições prestam não apenas o serviço na área de defesa, patrulhando o espaço aéreo, patrulhando os rios, o Exército distribuído ali, muitas vezes, além dos pelotões de fronteira, em ações cívico-sociais. Eles fazem questão de conhecer. Eu encontrei o comandante militar do Norte, lá em Altamira, no batalhão de infantaria de selva. Ele vinha percorrendo toda a Transamazônica de carro, tá certo? Ele vinha num sentido, eu ia no outro, e nos encontramos em Altamira. Presta um serviço social importante de socorrer os ribeirinhos e os indígenas. Muitas vezes são eles que levam as vacinas, os remédios, recolhem as mulheres indígenas para os partos quando são difíceis. Tem os hospitais das Forças Armadas espalhados pela região, fazem uma operação anual, que é a Operação Ágata, de repressão aos crimes transnacionais, que é uma operação importante, que deveria funcionar o ano inteiro, porque ela reúne o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, a Polícia Federal, as polícias militares dos estados, as polícias civis, os órgãos ambientais, o IBAMA, a Receita Federal, ou seja, uma operação integrada sob o comando do Ministério da Defesa. E eu tive, quando ministro, a possibilidade de acompanhar de perto uma delas, quando os ilícitos transnacionais são reduzidos a zero, porque, de fato, os rios são bloqueados e a repressão aos ilícitos tem um ponto alto nesses momentos. Mas depois, como isso custa muito dinheiro, essa operação é desfeita e tudo volta naturalmente à normalidade, que é a normalidade da presença desse crime organizado. Então, a preocupação das Forças Armadas, porque elas têm essa consciência histórica, essa consciência nacional,
desde a época da presença de Portugal. Ou seja, o Pedro Teixeira, que foi uma espécie de um bandeirante amazônida, era um militar português. Esse homem foi muito importante, porque ele, o Jerônimo de Albuquerque, que era pernambucano, filho da Índia Maria do Espírito Santo Arco Verde, foi o primeiro general brasileiro nascido no Brasil, embora fosse português. Eles expulsaram os franceses do Maranhão, eles expulsaram os holandeses de um forte que tinham construído lá nas margens do rio Xingu, expulsaram os ingleses. Ou seja, os portugueses tiveram uma diplomacia muito eficiente, mas também uma presença militar importante, mobilizando quem? Os índios, como aliados. Quando Pedro Teixeira saiu de Cametá, ali perto de Belém, e durante 2 anos fez uma jornada até o Equador, ele levou 70 portugueses, eram 70 soldados portugueses, mas eram 1.200 a infantaria, ou a marinha, porque foram de canoas. Eram 1.200 índios armados de arco e flecha. E os índios levaram suas mulheres, suas esposas e os filhos. A delegação, o comandante Robson, tinha mais de 2.000 pessoas. Essa gente saiu de canoa, lá do rio Amazonas, até Quito. Em 2 anos eles foram e voltaram. Então mostra que o português estava determinado a proteger a Amazônia. Além disso, teve a diplomacia. Tá certo? E Portugal soube fazer essa aliança com os índios, com uma parte deles. A outra parte resistiu e foi derrotada. E os militares têm essa memória, têm essa herança. Portanto, eles têm uma grande preocupação com a Amazônia. Todo menino que se forma numa academia militar, para ele é como se fosse um reconhecimento, é como se fosse um prêmio servir na Amazônia. Para qualquer oficial, servir na Amazônia é como se fosse um privilégio. Todos com os quais eu convivi, da aeronáutica, da marinha ou do exército, tinham muito orgulho de terem prestado serviços à sua força na Amazônia brasileira.